Você já percebeu que existem dias em que a sua mente parece que está trabalhando contra você? Você acorda e antes mesmo de colocar os pés no chão, já está com a cabeça preocupada com alguma coisa. Uma conversa que ainda nem aconteceu, ou então um problema que talvez nunca vá acontecer. Isso já aconteceu com você? Talvez você tenha acordado com uma lembrança que insiste em ficar voltando, e aí você passa o dia inteiro tentando resolver alguma coisa que só existe na sua cabeça. Mas e se eu te dissesse que o problema não é a sua mente? O problema é acreditar que você é a sua mente. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje nesse vídeo. Mas antes de mais nada, se você chegou aqui pela primeira vez, eu quero me apresentar. Muito prazer, eu sou a Bárbara Raquel Hilsenbeck, psicóloga clínica, e esse canal é o A Vida é Bárbara. Não porque a minha vida é perfeita, mas porque eu aprendi que a vida é como você a enxerga. E quando a gente muda a nossa forma de olhar para a vida, a gente muda toda a nossa experiência. Então por aqui, a gente une psicologia e espiritualidade para uma vida real. Aquela que acontece segunda-feira, no trânsito, nos relacionamentos, nas crises e também nos momentos de paz. Então, vamos conversar sobre isso, porque a vida ela muda completamente quando você descobre que existe algo em você muito maior do que os seus pensamentos. A maioria das pessoas passa a vida tentando controlar a mente, querendo eliminar os pensamentos negativos, querendo parar a ansiedade, querendo nunca mais sentir medo. Só que isso é como tentar impedir as nuvens de passarem pelo céu, porque os pensamentos, eles não são o problema. Pensar é o que a mente faz, assim como o coração bate, assim como os pulmões respiram. Então, o sofrimento ele começa quando a gente acredita que cada pensamento representa a realidade. Quando a mente diz, você não é capaz, e aí você acredita. Ou quando ela diz, não vai dar certo, e aí você acredita de novo. Ou então, ninguém te ama, e lá vai você acreditando de novo. Aos poucos, a gente passa a viver dentro de uma história criada pela nossa mente, e não dentro da vida real. Faz sentido para você? E é aí que eu acredito que a espiritualidade real começa. Porque para mim, a espiritualidade não é fugir da vida, não é ficar repetindo frases positivas, não é fingir que tá tudo bem. A espiritualidade real, ela é perceber que existe uma consciência observando tudo isso. Existe uma parte de você que percebe os pensamentos, que percebe as emoções, que percebe a ansiedade. É como se existisse um observador dentro de você que consegue perceber a ansiedade, então você não é a ansiedade. Se você consegue perceber o medo, você não é o medo. Existe uma presença silenciosa observando tudo. E essa presença, ela continua intacta mesmo quando a sua mente está um caos. E é exatamente aí que começa a liberdade. Existe uma metáfora que eu gosto muito. A mente, ela é como um jardim. Mas tem um detalhe importante, porque você não consegue controlar quais são as sementes que chegam nesse jardim. O vento traz as sementes de todos os tipos, medo, raiva, preocupação, comparação, insegurança. O que você controla é quais dessas sementes você vai regar. Então toda vez que você alimenta uma preocupação imaginária durante horas, você está regando uma erva daninha. Toda vez que você retorna ao momento presente, você está fortalecendo uma flor. Então a pergunta não é quais pensamentos eu devo ter. A pergunta é quais pensamentos eu estou alimentando. Porque você querendo ou não, vão passar diversos pensamentos pela sua mente ao longo do dia. Muitos deles agradáveis e outros desagradáveis. E aí você se pergunta, quais desses pensamentos eu prefiro regar no dia de hoje? Para que eles possam crescer e se tornarem cada vez abundantes. Ou quais são os pensamentos que, na verdade, não faz sentido para mim continuar alimentando e, naturalmente, eles vão definhando por falta de atenção prestada a eles. E provavelmente aqui você vai me perguntar, tá bom, Bárbara, mas como é que eu faço isso? Como é que eu paro de regar os pensamentos negativos? E aí eu vou te dar um exemplo muito simples. Antes de acordar de manhã, antes de pegar o seu celular, para. Faz uma respiração profunda.
Percebe que tem uma vida acontecendo antes dos problemas, antes das mensagens, antes das cobranças. Só faça uma respiração profunda e pergunte para si mesma como é que eu quero viver o dia de hoje. Não o que eu preciso resolver, mas como eu quero estar enquanto eu vivo esse dia. Presente, leve, paciente, conectada. Essa simples pergunta muda completamente a qualidade da experiência. E aí, ao longo do dia, você vai fazendo pequenas pausas, observando sua respiração, seus pensamentos, não para expulsá-los, mas para você lembrar que você está observando. Você é o observador e não aquilo que está sendo observado. Faz sentido? Deixa eu te contar uma historinha pessoal minha para ilustrar bem o que é isso. Em 2024, a minha filha e o meu marido fizeram a primeira viagem internacional deles. Minha filha foi tocar lá no Rock in Rio Lisboa e eu fiquei aqui, né, em São Paulo, junto com a minha filhinha menor de 8 anos. Bom, eles pegaram um avião, tudo certo, só que a viagem era ao longo da madrugada. Então, é claro que eu fiquei ansiosa aquela noite, não consegui dormir direito. E aí, tinha um pensamento que ele ficava rodando na minha mente a madrugada inteira. O avião vai cair, o avião vai cair. Meu Deus, eles não vão chegar lá. E se acontecer alguma coisa, como que a minha família vai ficar? Metade da minha família tá dentro desse avião. Gente, claro que isso foi assustador. Óbvio que foi assustador. Mas chegou um momento em que eu precisei parar e falar pra mim mesma: Bárbara, isso é só um pensamento. Não é porque você tá pensando que isso vai acontecer. Então, eu precisei me acolher naquela madrugada e falar assim: tudo bem ficar com medo, né, do seu marido, da sua filha estarem indo viajar, tudo bem você ficar assustada. Então eu não neguei o sentimento, mas eu precisei olhar para esse pensamento desse ponto de vista da observadora, de uma mãe que pela primeira vez o seu marido e a sua filha mais velha estão viajando para um outro país, então tudo bem ficar com medo. Mas depois dessa percepção, né, de me colocar nesse ponto de vista da observadora, eu descolei desse pensamento, entende? E você também pode fazer isso. Você pode pensar agora, qual é um pensamento que te assusta? Talvez tenha algum pensamento que você está nutrindo agora que é uma erva daninha. E aí são esses pensamentos que a gente olha para eles com um pouquinho de distanciamento, reconhecendo que são só pensamentos. É a sua mente produzindo pensamentos, mas não necessariamente esses pensamentos são reais. Faz sentido? E aí, no meu caso, ao invés de ficar pensando, né, sobre o avião que poderia cair, eu comecei a sentir gratidão por aquele momento, porque foi uma baita conquista da minha filha, foi uma realização tremenda. Então, eu parei e comecei a me perguntar, ao invés de pensar isso aqui que está me assustando, o que eu gostaria de pensar agora? Quais são as flores do jardim da minha mente que eu gostaria de cultivar nesse momento? E aí eu comecei a sentir gratidão por aquela oportunidade, orgulho da minha filha, eu fiquei pensando em como ia ser incrível aquela experiência e que dali a pouquinho eles iam estar de volta. Nesse processo, gente, quando eu fui me acolhendo, naturalmente eu fui relaxando e aí eu acordei de manhãzinha já com uma ligação do meu marido dizendo que chegou tudo bem, que a viagem foi perfeita. Então a gente sempre pode escolher como a gente quer pensar, tá? Os pensamentos vêm, mas a gente tem o poder de decidir se vai ficar observando esses pensamentos ou se simplesmente vai deixar eles passarem. Mas agora eu quero fazer uma observação importante. Quando eu falo de gratidão, eu não estou falando em negar a dor. Não é olhar para um sofrimento e fingir que ele não existe. A gratidão, ela é perceber que a dor, que o medo, ele existe, mas não é tudo que existe. Mesmo no meio de um momento difícil, sempre existe uma possibilidade para você olhar para uma outra direção. Então, a gratidão, quando ela entra, ela amplia a nossa visão, né? Ela faz a gente olhar para outros lugares que não só o problema. E aí outra prática que eu tive naquele momento foi a autocompaixão,
Porque muitas pessoas falam consigo mesmas de um jeito que elas jamais falariam com outra pessoa que elas amam. Imagina uma amiga querida sua passando exatamente pela mesma situação que você está vivendo. O que você diria para ela? Provavelmente você não diria: você é um fracasso, você nunca aprende, você faz tudo errado, sua família vai morrer num acidente de avião. Claro que não. Você ofereceria acolhimento, compreensão, humanidade. Então por que não fazer isso para si mesmo? Autocompaixão não é passar a mão na cabeça, é reconhecer que você é humano e os humanos erram. Os humanos sentem medo, os humanos se confundem, os humanos têm dias ruins. Tem uma coisa que conforme a gente vai amadurecendo emocionalmente, a gente aprende. Ninguém floresce sozinho. A gente precisa de conexão. Então, de vez em quando, a gente precisa de pessoas que nos ajudem a enxergar outros pontos de vista. Sabe quando a sua mente está falando muita bobagem? Pense em alguém com quem você possa compartilhar os seus medos e essa pessoa te ajude a enxergar motivos para agradecer, diferentes pontos de vista. Peça ajuda quando você precisar, porque vulnerabilidade não é fraqueza, é sinal de humanidade. E aí eu quero terminar esse vídeo aqui deixando uma reflexão para você, que talvez a transformação que você está buscando não seja em mudar a sua vida, talvez ela seja simplesmente mudar a sua relação com os seus pensamentos, porque a mente ela sempre vai dizer algo, sempre, mas você não precisa acreditar em tudo que ela diz. E aí quando você faz isso, você percebe que surge espaço, surge presença, surge paz. E é nesse espaço que finalmente a vida pode ser vivida, porque a vida acontece agora. É nesse momento do agora que vive a liberdade que você tanto procura. Se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários: eu não sou os meus pensamentos. Eu vou adorar saber quais são as reflexões que mais tocaram você nesse vídeo aqui. Espero que ele tenha sido útil de alguma forma. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora. Toda semana eu volto aqui para trazer conteúdos sobre psicologia, consciência e espiritualidade aplicada na vida real. Eu me despeço dizendo que a vida é como você a enxerga. Para mim, a vida é bárbara. E para você? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!